Bem-vindo, bem-vinda à Escola de Maria, a melhor, a mais perfeita discípula missionária da Palavra. E é tão importante que a gente, olhando para Maria, encontre nela a Palavra de Deus que ela se dispôs a cumprir durante toda a vida dela. E essa Palavra de Deus nós encontramos nos 4 evangelistas e é muito interessante. Nós vamos conversar agora sobre o Evangelho de Marcos, porque já foi falado sobre o Evangelho de Lucas, Evangelho de Mateus. Marcos é o evangelho mais curtinho, minha gente. Creio que são 16 capítulos, não mais do que isso. Ele fez assim quase que um resumo, né, de tudo aquilo que ele ouvia dos apóstolos. Ele não era apóstolo. Ele primeiramente seguiu São Paulo, as pregações de Paulo, junto com o primo dele, Barnabé. E depois ele se tornou, a gente poderia dizer, quase que um coroinha de São Pedro. Ele acompanhou Pedro. De fato, o que ele transmite no seu evangelho é aquilo que ele ouvia de São Pedro. Pedro pregou o evangelho principalmente para a comunidade de Roma, e a comunidade de Roma então pediu a João Marcos, devia ser bem preparado, que escrevesse alguma coisa de tudo que ele ouvia de Pedro, né? E ele então fez esse primeiro evangelho que serviu de fonte para Mateus, serviu de fonte para Lucas, os 3 evangelhos sinóticos que narram um pouco dos acontecimentos da vida de Jesus. E Nossa Senhora está presente aí no evangelho de Marcos? Sim e não. Por quê? Marcos não fala diretamente sobre Nossa Senhora como evangelista Lucas, mas ele fala da família. E referindo-se à família de Nossa Senhora, está a figura de Maria Santíssima. A gente tem que pensar que nesse tempo, provavelmente, quando Marcos começou a escrever, Maria ainda era viva. Então não era ainda objeto, não é mesmo, de escritos, de memórias. Ela estava ainda junto com São João e junto com a comunidade, as primeiras comunidades cristãs. Para Marcos, o que ele queria de fato afirmar era que Jesus era verdadeiramente Filho de Deus. Não somente o Messias do Antigo Testamento, mas o Filho bendito de Deus encarnado, né? E quase ninguém conseguia entender isso. Encarnação de Deus? De que jeito? E ele faz a questão de afirmar: este era verdadeiramente o Filho de Deus. E aí então ele vai colocar assim, bem concretamente, a família de Maria Santíssima. Temos que pensar que naquele tempo a família formava um grande clã, certamente viviam em Nazaré. Muitas vezes as construções daqueles que eram parentes eram mais ou menos próximas, né? Era ainda um estilo de vida quase que tribalista, e o clã era um clã em que todo mundo que pertencia à família era igualmente responsável pela família toda, né? Por isso que se tratava até de irmãos, né? Primos, primas, sobrinhos e tudo mais, todo mundo estava integrado com uma autoridade central que comandava ali a família toda. Era um estilo de vida que era talvez um pouco como, durante muito tempo, era o nosso estilo de vida na roça, né? Em que os familiares viviam mais ou menos juntos e ali tudo se partilhava, tudo se vivia e também o comando era mais centralizado. Maria Santíssima viveu a vida normal de uma família humana. Viveu a vida normal de um clã familiar, né? Viveu a vida normal, assim, daquele espírito quase que de tribo que havia ainda no jeito de formar uma família. E a partir daí, então, que nós vamos encontrar algumas cenas, e nós vamos comentar essas cenas sobre a família de Nossa Senhora, em que fala de Maria e dos irmãos de Jesus, tá bom? A gente vai, então, nos próximos encontros, já comentar esses textos que dizem respeito à família de Nossa Senhora. Sempre que abrimos a Bíblia Sagrada, eu sempre dou o conselho: comece lendo a Palavra de Deus a partir do Evangelho de Marcos. E você vai ter exatamente a mesma lógica que tiveram os primeiros cristãos. Marcos, depois veio Mateus, Lucas e João, os 4 evangelistas. Então, minha gente, amanhã a gente vai estar com vocês novamente, conversando e aprofundando um pouco mais a presença de Maria no Evangelho de São Marcos Evangelista.